iniciando mais uma edição do programa Portal Saúde, um programa que tem o objetivo de levar até você diferentes informações das áreas da saúde com profissionais especializados. Hoje vamos receber o biomédico Jonatas Zeniclaf, que também é diretor administrativo da Academia Skydim aqui de Cruz Alta, para falar um pouco sobre a biomedicina e as principais atuações dessa área. Então, Jonatas, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Fernanda, pelo convite. É uma honra estar fazendo parte desse programa, do qual já passaram inúmeras pessoas importantes da área da saúde aqui do nosso contexto, da nossa região. Então, muito obrigado pelo convite. Estaremos, então, falando um pouco sobre a área da biomedicina, que é o campo que eu atuo há mais de 10 anos. Para a gente começar, então, como que funciona essa atuação da biomedicina? Bem, a biomedicina é uma profissão relativamente nova. Ela vem se articulando há pouco tempo no mercado, onde cada vez mais os biomédicos vêm ganhando espaço, vêm ganhando amplitude e visibilidade. E essa atuação do biomédico está muito articulada com o surgimento da profissão, com a sua origem. Sim. Então, nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, havia necessidade de esperança dos povos em se reconstruírem. Uma vez que após a Segunda Guerra Mundial, após a Guerra Mundial, houve aquele sentimento de vazio, de perda de milhões de vidas, e a partir dali a sociedade se reorganiza num novo contexto e que inclusive afeta a saúde, onde através da esperança se busca pelo meio científico e tecnológico ampliar os horizontes da qualidade de vida a partir daquele momento. Isso incluiu então um movimento que deu origem a muitos países refletirem sobre a sua saúde. Inclusive aqui no Brasil, inúmeros cursos começaram a surgir da área da medicina justamente para que acontecesse uma interiorização da atenção médica nos diferentes estados, nos diferentes municípios. Isso em torno ali de 1960 em diante. Sim. A partir de então, algumas escolas médicas começaram a trazer novos cursos com o desenvolvimento dos sistemas de transporte, com o desenvolvimento, então, que se começa a dar após o conflito da Guerra Mundial, se observa que os países de primeiro mundo começaram a crescer cientificamente falando, tecnologicamente falando, e eles, então, demonstraram inúmeros avanços, como, por exemplo, o transplante cardíaco na Cidade do Cabo, na África do Sul. E esses inúmeros avanços fizeram com que o Brasil tivesse a necessidade também de construir a ciência, né, propriamente dita, para que nós conseguíssemos, em algum momento, mudar a nossa condição de saúde aqui no Brasil. Bom, esse movimento de novos cursos de medicina fez com que as universidades tivessem a necessidade de refletir internamente uma condição que era a seguinte: para os cursos de medicina, os médicos eram elencados para as disciplinas e eles tinham muitas habilidades e muitas competências no que tangiam a disciplinas aplicadas. Cardiologia, neurologia, nefrologia. No entanto, as disciplinas de ciências básicas, as disciplinas fundamentais no início do curso, elas não haviam, então, esses profissionais não tinham tantas habilidades e competências, porque essas disciplinas requerem recursos pedagógicos, requerem uma diferenciação, então, do entendimento de como ministrar essa disciplina, e essas disciplinas, então, precisaram ser substituídas por profissionais que tivessem um entendimento maior das ciências aplicadas, das ciências mais básicas, microbiologia, fisiologia. E foi nesse sentido, então, que se começou a pensar num profissional que pudesse ter aptidão para fazer, então, docência nos cursos de medicina que estavam sendo criados. E, para além disso, também, as universidades observaram que precisavam crescer, precisavam ampliar os horizontes da pesquisa e ainda tinham uma estrutura relativamente arcaica. Sim. A partir desse ponto, então, para que se fosse feito pesquisa, os biólogos estavam estavam à frente disso, porque eles tinham uma formação em história natural muito ampla, que estuda diferentes espécies, mas que não tem um foco aprofundado na biologia humana. Na saúde humana. Na saúde humana, né? Em diferentes espécies eles se articulavam, e esse era o mais próximo da docência e da pesquisa que poderia existir no campo, então, desses cursos da área médica que estavam sendo criados. Bem, com base nisso, então, em 1966, surge a proposição do primeiro curso de biomedicina, com o objetivo de formar
profissional capaz de atuar na docência dos cursos de medicina, nas disciplinas básicas, e que fizesse pesquisa, então, das ciências aplicadas, as disciplinas fundamentais, e que tivesse conhecimento mínimo para também orientar e conduzir pesquisas nas ciências aplicadas. Sim. E com isso surgem, então, os primeiros profissionais da área da biomedicina. No entanto, eles foram voltados para a docência, para a pesquisa, e logo que houve a formação das primeiras turmas, já houve, então, a colocação desses egressos, e aí se começou a questionar que a profissão precisava ampliar horizontes justamente para que mais atividades fossem fazer parte deste profissional, uma vez que, então, com mais atividades ele pudesse se articular, porque não havia mais mercado, espaço para os que estavam se formando, né, a partir da formação dos primeiros cursos. E aí, então, houve uma pressão para que ampliasse os horizontes para as análises clínicas. E aí o profissional, então, já desde 1970, se articula também com as análises clínicas. Só que na época haviam outros profissionais que também se articulavam que tinham a atividade do analista clínico, no caso o bioquímico e o médico patologista clínico. E aí houve toda uma luta da classe para poder, então, também contar com análises clínicas, né? E aí este curso ele foi cada vez mais sendo desenvolvido, na época criado, sendo chamado então Biologia Médica ou Ciências Médicas modalidade, Ciências Biológicas modalidade médica, com então esse objetivo que eu contextualizei e que mais tarde veio a ser chamado de biomedicina. E hoje até a biomedicina ela ampliou muito, né, esse atendimento, essas habilidades, né, Jonatas? Então, a gente vê que hoje o profissional biomédico, ele atua em diversas áreas, né? Sim, uma característica importante do curso é a possibilidade de que, ao se formar, com a pós-graduação, que você faz seguida à graduação, você consegue obter, então, especializações que devem ter um estágio mínimo de 510 horas na habilidade que você está buscando, e com essa habilitação você consegue, então, aumentar a sua possibilidade, a sua bagagem profissional para atuar em diferentes habilidades. O profissional consta de 35 possibilidades. Quando a gente ingressa no curso de graduação, a gente já ingressa numa instituição que tem uma habilitação que vai ser proposta para a formação daquele estudante. Sim. E aí, uma vez formado, ele estará apto a atuar naquela habilidade que ele adquiriu, as competências, né? E muitas vezes as universidades oferecem até 2 habilitações, dependendo aonde se faz a sua formação, né? Então, nesse sentido, eu tenho a formação em biologia molecular e em análises clínicas e também atuo já há mais de 8 anos na questão da docência e da pesquisa. Eu segui, após a minha formação na graduação, o curso de Bioquímica Toxicológica a nível de mestrado e doutorado, que me ampliou horizontes para que eu realizasse pesquisa em instituições públicas, privadas, de ensino, comunitárias, entre outras oportunidades que podem surgir, porque o campo da pesquisa se articula com todas as áreas, inclusive com a própria docência. Para dar aulas você tem que pesquisar temas, conteúdos, então ela está relacionada e amplia os horizontes de possibilidades. Mas são cerca de 34 habilitações, dentre elas a gente pode citar saúde pública, radiologia, oncologia, biologia molecular, se trabalha com genética, embriologia, reprodução humana, né? E tudo isso então é garantido frente ao o estágio mínimo que se deve ter. Os cursos têm 510 horas em cada habilitação para que você faça o estágio prático, para além das disciplinas que são, então, fazem parte do currículo e que dão norte para que a gente se possa valer daquilo que conquistou e aprendeu e botar em prática dentro da habilitação. Dentro do contexto da saúde pública, qual a importância do biomédico na prevenção e controle de doenças? Então, o biomédico, ele vai, dentro da sua área, dentro da sua competência, poder se articular com a saúde pública de inúmeras formas, né? A gente vem realizando um trabalho, por exemplo, eu tenho essa formação na área da bioquímica e a gente entende que as doenças cardiovasculares são doenças que atualmente estão no ranking das causas de morte. E desse modo, então, enquanto biomédico, frente à saúde pública, eu consegui ver uma necessidade da população e onde, dentro dos meus conhecimentos da área que eu tenho habilidades, eu posso estar contribuindo nesse sentido. Então se cria a campanha da Semana do Coração, onde eu sou parceiro há bastante tempo, onde inúmeros biomédicos também estão articulados para combater justamente os fatores de risco que conduzem à doença cardiovascular.
Tentei contextualizar e ilustrar de uma maneira que todo profissional de saúde ele está envolvido com o contexto da saúde pública. E com certeza a gente tem que ter essa articulação enquanto biomédico e dependendo da linha, do segmento que ele for dar no mercado de trabalho, sempre haverá a oportunidade de ele se articular com a saúde pública, seja no desenvolvimento de novas políticas, seja inclusive na manutenção e controle de doenças, seja no aspecto que ele possa ser um gestor de saúde, isso também é possível. Isso vai despertar o lado empreendedor do biomédico, que não é apenas o laboratório, né? Porque muitos veem apenas uma profissão do laboratório, mas não, a saúde pública faz parte desse contexto também. E a prática de ser um pesquisador, ela te abre, né, os horizontes, ela te abre a visão para esse contexto, né, Jonatas? E realmente tu ir além de fazer a diferença um pouco na tua comunidade, de fazer a diferença no país, né? Por que não? Isto. O biomédico, uma vez formado, ele tem toda essa habilidade e competência para se articular com as diferentes profissões. E a atenção integral à saúde, ela está sendo buscada por inúmeros processos de gestão em saúde, uma vez que a gente entende que quando nós temos um foco interdisciplinar, interprofissional, a gente consegue de uma maneira mais direta atingir os objetivos que sejam eles transformar a saúde das populações, né, preveni-las de doenças que podem surgir, e o profissional, de acordo com a sua competência, com a sua habilidade, pode alcançar esse sonho, esse desejo das comunidades e, de um certo modo, também a realização de sonhos de seus clientes. Hoje em dia, a biomedicina se articula também com a estética, onde a gente transforma dentro daqueles que são habilitados a isto. Isso o conselho faz rigorosamente esse controle, essa fiscalização de que o profissional deve estar habilitado, né? Então trabalha no campo da estética também, realizando sonhos, transformações. Isso mexe com a competência do profissional, porque ele vai, ao longo do curso, despertando então os seus horizontes e vai vendo ao final do curso qual é o melhor caminho que ele se sentiu à vontade, a ponto de que aquela competência seja dali em diante melhor trabalhada em especializações, em cursos, para que ele consiga se articular cada vez melhor no mercado de trabalho. E seguir, né, nesse caminho de estudo, de busca de conhecimento, que é muito importante, né? Até uma informação que é bem interessante, que talvez nem todo mundo saiba, mas o Brasil é referência em imunização. E isso também se deve muito ao trabalho dos biomédicos, né, Jonatas? Sim, a biomedicina ela tem a possibilidade da habilitação em imunologia. E estes que optam por isso, seguem o caminho da pós-graduação, entre mestrados e doutorados, encontram então inúmeras formas de realizar pesquisa, e essas pesquisas elas são conduzidas com vacinas, com soros, e com isso a gente consegue chegar a um melhor resultado de imunização do que se entende então do termo de doença e do nosso território, da nossa comunidade. Os biomédicos estão junto com outros profissionais à frente, porque eles têm então na sua possibilidade a pesquisa para se articular e fazer parte desses processos de imunização como um todo, porque uma vez a vacina já pronta, atrás dela tem todo o envolvimento dos profissionais dentro da pesquisa, na pós-graduação, onde são os campos mais que refletem o âmbito da pesquisa, né? Até a gente escuta muito falar nesse período assim de friozinho, né? Que muitas pessoas preferem às vezes não fazer a vacina da gripe porque tem uma série de receios, né? Eu não sei como que funciona essa vacina, eu tenho medo de fazer e ficar doente. Mas, na verdade, existem muitas pesquisas, muitos estudos que estão por trás, né, como você dissesse. E isso, a cada ano, a vacina ela tem as suas modificações conforme as pesquisas e os estudos vão sendo feitos, né? Sim, isso, inclusive, é a oportunidade da gente alertar toda a população que as vacinas devem ser conduzidas rigorosamente, justamente porque quando nós não temos uma ampliação do quadro do estado de vacina das pessoas, se nós não atingirmos o mínimo de 95%, que é um índice bem elevado de imunizações, nós não seremos imunizados para aquela condição enquanto comunidade. Todos nós sairemos, de algum modo, perdendo, né? Então, nesse sentido, sim, que todo esse esforço da pesquisa, que toda essa tecnologia e ciência que nós hoje disponibilizamos e que nos beneficia a ter essas vacinas,
chegou o momento da gente se conscientizar de que isso tem que ser conduzido, né? E não só a si, mas também aos membros da família, a gente é uma forma de gestor da nossa família, da saúde dela, e a gente tem que levar filhos, avós, mães, pais, e fazer todo esse encaminhamento que deve ser feito mediante aí ao processo de chamamento que vem sendo feito pelos órgãos que fazem essas vacinas, né? Até porque a gente sabe que é um período que comumente as pessoas ficam mais em ambientes fechados, né? Mais aglomerado de pessoas. Então, onde um não foi imunizado, corre-se o risco de não conseguir controlar a doença depois, né? Especialmente aqueles que estiverem nesse ambiente e que não estiverem imunizados. Consequentemente, a diferenciação dos micro-organismos, dos vírus, das bactérias, enfim, para tudo aquilo que as vacinas são feitas, amplia a possibilidade de diferenciações, né, e que cada vez mais se tenha que correr atrás de outras vacinas e que a gente sempre tenha passo para conseguir estar à frente de vacinar as pessoas a ponto de impedir que essa doença se estabeleça. Do contrário, isso será em vão, todo esse estudo, toda essa pesquisa que a biomedicina também, né, possibilita abrir mão, né? Com certeza. Antes tu falasse da questão da pesquisa na área de cardiologia, né? Conta um pouco pra gente como que está funcionando esse teu trabalho, o que as pessoas já podem ter acesso, né, de todo esse estudo, toda essa busca de novidades e de que forma as pessoas também podem melhorar a qualidade de vida delas no que se diz respeito à saúde do coração. Bem, então o nosso grupo de pesquisa ele se articula há mais de 15 anos que nós viemos realizando estudos e isso se dá com a minha entrada no curso de biomedicina, onde eu despertei para essa possibilidade. E aí, dentro da pesquisa, que abre vários horizontes, o aspecto da cardiologia, da bioquímica me chama muito a atenção, uma vez que dentro do mestrado e do doutorado eu consegui extravasar momentos de pesquisa que foram assim de grande crescimento e que me fizeram encontrar então este interesse em pesquisar na área da cardiologia, né? E especialmente porque trata-se da doença que mais mata atualmente e que esses índices afetam inclusive pessoas próximas da gente, os nossos parentes, né? Casos históricos familiares de doenças cardiovasculares, enfim. Então nós estudamos há bastante tempo os fatores de risco, analisamos o comportamento desses fatores de risco na população. Criou-se a campanha da Semana do Coração por estímulo do Instituto Cruz-Altense de Cardiologia, o Dr. Paulo Viesili, que criou toda uma equipe e naquela época eu, enquanto aluno do curso de biomedicina, já despertei a visão e aí uma vez formado tive a garantia de que enquanto profissional de saúde eu deveria estar à frente também realizando esse tipo de pesquisas. Bom, e no que tange a fatores de risco, sedentarismo é um grande fator de risco que muitas pessoas estão envolvidas e que causa, nos conduz justamente ao surgimento de sintomas e manifestações que são, então, inclusive desagradáveis, mas que levam ao óbito no caso das doenças cardiovasculares. Por isso, então, para se ter mais qualidade de vida, se recomenda sair desse processo de sedentarismo urgentemente. As pessoas, para ter qualidade de vida, têm que entender o exercício físico como uma terapêutica, que substitui muitas vezes remédios. Nós já temos pesquisas demonstrando que a partir de 3 sessões de atividade física, quando ela se torna regular, no mínimo 3 vezes por semana, a pressão arterial regulariza, substituindo então a indicação do medicamento. Claro que tudo isso sempre com o médico próximo para fazer essa análise e essa orientação, né? Mas que foram resultado de pesquisas realizadas por biomédicos e também por uma equipe de profissionais envolvidos, não apenas biomédicos, mas o quanto que essa profissão nos possibilita estar no âmbito da pesquisa como essa que foi feita, né? Nós viemos demonstrando também que conscientizar é uma forma de reduzir o número de mortes e com isso a Semana do Coração vem todo mês de setembro, cada vez mais ampliando o grau de conhecimento das pessoas, porque nós perguntamos todos os anos sobre os fatores de risco e observamos que os resultados nos demonstram uma melhoria da qualidade do entendimento, ou seja, eu já sei o que eu tenho pressão alta e eu já busquei tentar resolver isso. Já tem uma conscientização. Já tem uma conscientização, porque antes não tinha consciência que se tinha ou não a pressão alta ou o que ela viria a ser. Hoje nós já temos índices, então, de desconhecedores bem inferiores daqueles que a campanha há 14 anos atrás, com início em 2006, teve, né? É um tempo relativamente curto, né? Curto, mas com grandes desfechos, com grandes resultados. E a nossa campanha,
com tudo que representou essa pesquisa, ela se tornou então um alvo da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul, servindo como referência, foi levado então à Assembleia Legislativa, onde foi aprovada a lei da Semana Estadual do Coração, com referência ao que era feito de pesquisa aqui no município de Cruz Alta, com um grupo de pesquisa, né, com diferentes pesquisadores, alunos, e esse contexto envolvendo o biomédico, claro, participando disso também. E eu sei de outros grupos que estão envolvidos em questões, grupos em que biomédicos fazem parte Liga de Oncologia, Sim. Existem outros movimentos também relacionados a outras doenças crônico não transmissíveis, não só a parte da cardiologia é contemplado por esse olhar do biomédico e que faz todo sentido que seja interdisciplinar para a gente atingir os objetivos mais rapidamente, né? Para realmente ter um resultado, né? Para realmente ter o resultado. Bom, Jonatas, para a gente encerrar então o programa de hoje, a biomedicina ela nos traz amplas possibilidades de discussão. Com certeza a gente vai ter que retomar o assunto em outra oportunidade, né? Mas para hoje, para a gente encerrar essa edição, eu gostaria que tu desse algumas dicas, então, como profissional da saúde, para que os nossos telespectadores também possam ter uma melhor qualidade de vida com hábitos simples no dia a dia. Hábitos simples. Então, beber bastante água é um hábito fundamental. A hidratação, o nosso organismo, ele é movido, é o nosso combustível, é a água, e muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não percebendo, mas a gente sente uma dor de cabeça estranha, um cansaço, uma sonolência, a desidratação já chamando a atenção. Existe até uma receita para cada vez que se vai ao banheiro, então também repõe em seguida a água. É um hábito simples, mas que acaba muitas vezes não sendo seguido e aí nos leva a condições também complicadas. A questão da atividade física, isso tem que, mesmo durante o inverno, ser algo regular, uma vez que só nos traz benefício. Como que nós queremos chegar aos 60, aos 70, aos 80 anos? E com certeza a atividade física ela vai determinar isso, né? Como que a gente pretende chegar, e a atividade física faz toda a diferença. É um outro hábito. O outro hábito é ter tempo para si. Algum momento em que você consiga refletir sobre as suas questões, e com isso, modificar, né? Porque a gente se envolve com o trabalho, a gente se envolve com os filhos, a gente se envolve com todas as questões de estudo, para quem estuda, para quem, enfim, e acaba não tendo um tempo, às vezes, para olhar para si. Se deixa de lado, né? Se deixa de lado. Então, é um cuidado. E aí passar a entender, poxa, eu venho tendo hábitos saudáveis, a minha alimentação vem sendo boa, será que a qualidade que eu venho tendo dos meus sentimentos, isso me torna uma pessoa melhor ou cada vez mais eu estou ranzinza, Porque todo esse comportamento reflete no nível de saúde do indivíduo. Ele não é apenas a questão orgânica, ele é a questão mental. E uma última dica seria também desenvolver as questões, se não desenvolveu ainda, também espirituais, que se possa sentir, que se possa ver que nós temos uma força propulsora e que quando nós positivamente se conectamos a isso, a gente tem resultados cada vez melhores, a gente progride, não apenas se mantém saudável. Com certeza. Então, nesse sentido. Jonatas, então, muito obrigada pela tua disponibilidade, participação aqui no nosso programa. E a TV Cruzaltense fica de portas abertas, sempre que possível, retorne para conversar conosco. Muito obrigado pelo convite, sempre retornarei a toda vez que for solicitado, com certeza. Muito obrigado. A você que nos assiste também, o nosso muito obrigado. O Portal Saúde hoje faz uma pausa, né? Faz o encerramento desta temporada do programa. Faremos um pequeno recesso, porque temos a chegada da Cecília, né? Então retornaremos em breve. Por enquanto a gente faz uma pausa, né? Para receber essa mocinha. Curta, comente e compartilhe. No YouTube você acompanha toda a nossa programação e pode rever também os programas do Portal Saúde que já foram ao ar. Até mais, até breve.